Todos estavam fazendo seus afazeres normais do dia a dia, como comer, fazer suas coisas do padrão, enquanto esperavam Dark chamar eles para a próxima reação. Entretanto, uma luz branca cobriu todos, então todos foram teleportados para a sala de teatro, onde todos ficaram confusos, porque não ouviram o chamado do Dark. Então imaginaram que era aqueles acontecimentos estranhos que da última vez mostrou o passado do Dark. Entretanto, a irmãzinha mais nova do Darkseid estava carregando em suas mãos pequenas uma pasta em escrito passado, missão passada. Então, no momento que ela viu a pasta em suas mãozinhas, literalmente a pasta brilhou em dourado e foi até a tela da sala de teatro. Todos viram o brilho, só que não entendendo muito bem o que estava acontecendo, até todos se virarem para a pequena Eri. Nesse momento, o Izuku já ficou em guarda, tem menos que eles quisessem fazer alguma coisa com sua filha. Então, literalmente, ele ficou em guarda junto com seus outros filhos, que também ficaram em guarda, protegendo sua irmãzinha mais nova. Nesse momento, alguém apareceu e era o Black. Ele falou para todos se sentarem, que o que irão ver ela é uma coisa que o Dark fez um tempinho atrás, foi antes dele literalmente conhecer vocês ou trazer vocês para cá. Black: bom, hoje para vocês não vai ter nenhuma reação do sonho, porque eu não sei como é que tá a ordem dos vídeos que o Dark colocou para vocês assistirem, porque eu tava ocupado com a gravidez da minha esposa, então não deu para mim acompanhar muito bem. Então vamos ter que esperar o daqui chegar para vocês continuarem vendo as aventuras do Sonic, e eu acho que o próximo que ele vai trazer é o Sonic 3. E antes de vocês se perguntarem cadê o Dark, ele foi resolver umas coisas pessoais dele e ele me pediu se eu tivesse desocupado para demonstrar alguma coisa para vocês por enquanto que ele não retorna. Bem, já que a pequena Eri pega uma pasta da parte de informações sobre as missões concluídas e falhas do Dark, então literalmente é o que vocês verão a seguir. Então literalmente depois que a demonstração dessa missão acabar, podem decidir o que vão ver, se vão ser memes ou chips. Já que a reação vai ficar travada até o Dark aqui retornar, então só por hoje vocês vão ver algo diferente além da reação. E é claro, podem decidir o que querem reagir, se vai ser os chips primeiro ou os memes primeiro. Vocês podem decidir isso quando terminarem de ver outro Dark fez no caso. Aí deve não tá se perguntando cadê a Nifty, ela foi acompanhar o Dark nesse afazer dele, então literalmente é eu que tô de olho em vocês hoje, só por hoje, porque eu ainda tenho que retornar para ficar do lado da minha esposa. Bom, traidores, vilões, heróis e é claro pequenos e os dois anti-heróis, prestem atenção na tela, porque a reação irada é início. Ele acabou de destruir um planeta. Kirishima: como assim? Ele matou alguém, literalmente matou o amigo de uma pessoa. Kaminari: que poder absurdo, mesmo com essa barreira dá para ainda sentir o poder absurdo que ele tem. Dabi: pensamento: não, isso não é literalmente o máximo de poder que ele tem, literalmente do que eu vi anteriormente, a forma literalmente real dele é aquela forma totalmente negra. Isso não passa apenas de uma diversão para esse cara, literalmente ele tá brincando com vidas, ele sim é o próprio mal encarnado Tvice. Uau, isso foi intenso. Por mais que nós estejamos protegidos por essa barreira, só por ver aquela forma dourada dele, literalmente ver aquele cabelo dourado e aquela intenção assassina violenta gigantesca, meu corpo não para de tremer. Afinal de contas eu vi pessoalmente aquela forma e desde aquela vez eu não paro de tremer. Eu acho que isso não passa apenas de por ilusão, pode ser um poder tão grande assim, porque senão a gente não passaria apenas de puro entretenimento para ele. Ele não é Sr. Black. Black, você resumiu bem facinho o que o Dark pensa sobre vocês, literalmente os traidores. Para ele é puro entretenimento, então não importa o que vocês façam aqui ou no mundo de vocês, para o Dark é puro entretenimento, literalmente. E vocês viram que ele assumiu uma nova aparência. Bem, essa é a forma divina, ou melhor, forma que contém o poder divino dele.
Possivelmente ele vai aparecer uma hora para vocês usando essa aparência. Então, já que vocês viram agora essa aparência, vocês devem imaginar a quantidade de poder que ele tem, afinal de contas, só por vocês verem essa aparência dele, alguns até já se ajoelharam por conta da pressão do poder. Até mesmo os estúpidos traidores sabem muito bem que isso não é brincadeira, isso é somente o Dark fazendo o trabalho de Deus da destruição dele. Sim, ele destruiu aquele planeta porque era o trabalho dele como Deus da destruição, e ele faz isso por pura diversão. Afinal, ele gosta de destruir, ele gosta, mas de vez em quando ele fica entediado já apenas destruir, então ele também faz o trabalho de guardião multiversal. E como esses dois trabalhos são aqueles mais gosta de fazer, ele nunca fica entediado, ou de um ou de outro, já que ele se diverte com ambos. Apesar que ele gosta também de uma boa luta, ele sempre está em busca de alguém que seja mais forte do que ele para poder entretê-lo nesse quesito de quem é mais forte, se tem alguém mais forte. Bom, agora vocês verão memes. Nota. Bem, o Bakugou iria falar uma coisa estúpida novamente, como sempre ele falaria, mas o Black já percebeu que ele iria falar isso, então o que ele fez foi literalmente amarrá-lo e também prender a boca dele para não falar algo imbecil. E também ele fez isso com o próprio Endeavor, também que tinha notando que ele iria falar alguma coisa de estupidez, como sempre, então ele fez logo o que ele queria, que era amá-lo e literalmente socá-lo por tudo que ele já fez com a Rei também. Então ele deixou ele com sangramentos internos, e tudo isso aconteceu quando eles estavam vendo a reação a. E mais uma coisa, os memes que vão ser demonstrados a seguir são do TikTok, então todos os arrobas dos criadores dos memes vão estar na descrição. Fim. Quando o vídeo começou, todos viram a Uraraka aparentemente morta, e a responsável todos viram que foi a Himiko Toga. Todos ficaram surpresos, mas ficaram mais ainda quando viram o próprio Izuku, e viram que ele fez ela ficar paralisada, e perceberam que dele estava saindo uma fumaça roxa. Isso foi notado pelos usuários do Onifural, pelos antigos portadores, que notaram que ele dessa reação ainda estava utilizando esse poder, e viram a aparência que ele ficou depois. Todos notaram essa aparência, ficaram com medo. Black. Bem, eu acho que todos agora podem estar confusos como o que acabaram de ver, e eu vou explicar. Isso acontece em um determinado momento da história do universo de vocês, mas como não é basicamente o universo de traidores, que é o universo de vocês, e sim o universo onde tudo deu certo, onde o Izuku, como é o universo diferente do de vocês, devem estar surpresos por verem ele assim. Bom, o que acontece aí? Os vilões e os heróis entraram em uma guerra. Literalmente o que os vilões, o líder deles, querem é o poder do próprio Izuku, que se chama o Onifural. Bom, e o que ele faz é literalmente um acúmulo de poderes de usuários diferentes desse poder. Literalmente esses, no caso, o poder faz o seguinte, literalmente é uma esponja de poderes. Tem no caso essa fumaça que dá a capacidade dele se camuflar ou atacar o inimigo de surpresa, e também tem essas linhas negras que dá a capacidade dele puxar e agarrar e se prender em qualquer tipo de estrutura, e também tem a capacidade dele voar, detectar voar, não flutuar, entre outros. Há uma coisa antes dos traidores e do fraco a te falar, e esse poder era para ser deles, ou que ele já deu a outro usuário. Tem uma consequência que eu acho que nem os próprios usuários antigos sabiam ou falaram, que esse poder não pode ser usado com uma pessoa que tenha poderes. Literalmente esse poder só funciona com alguém que não tenha poderes, porque literalmente se uma pessoa que tem poderes, no caso, não vai tirar o 100% das capacidades que esse poder possui, também esse poder tem a capacidade de absorver qualquer tipo de poder e armazená-lo em sua biblioteca de habilidades. Afinal, esse poder originalmente era do irmão do cara de papa. Todos escutarem que esse poder originalmente era do irmão do Alforune. Ficaram surpresos e também boca aberta. Ele, por recordar de seu irmãozinho fraco, ficou meio, como eu posso dizer, veio à tona algumas lembranças de seu irmão.
Black, bem, não estamos aqui para rever algumas lembranças familiares, mas o que vocês irão continuar vendo nos TikTok vão ser propriamente do próprio Izuku. Afinal de contas, ele é o pilar desse universo, então literalmente ele vai aparecer mais em conta do que outros. Assim, mas voltando do que eu tava falando, esse estado que ele ficou, qual é o estado de raiva pura, onde ele deixou o poder sair à vontade e deixar suas emoções saírem para fora, e eu posso dizer que com sinceridade ele soltou um monstro, ou melhor dizendo, ela soltou esse monstro. Até o próprio Dark chama esse estado de raiva pura, mas no caso também demonstra que ele tem uma capacidade imensa de evolução, só precisaria aperfeiçoar essas habilidades ao extremo. O mencionado até ficou envergonhado por até seu filho pensar nisso sobre ele, e a Eri ficou surpresa e admirada por ver esse estado de seu papai. Bom, agora todos podemos retornar para a reação. Isso foi dito pelo Black. Todos as assentiram com a cabeça, concordando. Então Black continua a demonstrar, mas sobre o universo alternativo deles, nota que é um universo original. Eles que são universo alternativo. Fim. E agora nós somos apresentados aos alunos da turma 1A. Uraraka, Lida, Bakugan, Sapo, Kururu, Endurecido, não interessa, Crafting Table, Eletricista, Orelha de Entrada P3, Fita Crepe, Urubu, Pirim Plim Plim, não faço ideia, Ácido Sulfúrico, Diabetes, 6 braços, Fala com um Animal, essa daí nem aparece, literalmente. Black, bom, é tudo por hoje. Todos agora podem retornar para suas habitações. Aguardem o Dark retornar para vocês poderem reagir ao universo de Sonic novamente. Enquanto que ele não chega, fiquem fazendo o que bem entenderem, mas é claro, seguindo as regras do castelo. Em outro momento, Black estava em outra habitação do castelo, conversando com o próprio Dark, que tinha acabado de chegar com a Nifty. Tu tinha acabado de experimentar uma forma, só queria manter a forma dela. Dark usando sua forma divina. Então parece que a minha irmãzinha encontrou o arquivo da missão que eu literalmente destruir aquele planeta sem razão nenhuma, só destruir mesmo assim. Bom, me parece que você demonstrou para os traidores dos heróis e os vilões, é claro, os anti-heróis, um pouco dos TikToks do próprio Izuku. Bom, desculpa ter feito você sair do lado da sua esposa Black. Black tá de boa, bem, agora eu tenho que retornar para o lado dela. Realmente, bom, quando precisar é só me chamar que eu venho, você sabe que imediatamente, afinal de contas sempre quando precisar eu tô aí. Valeu, irmão, agora pode retornar para sua mulher, fica ao lado dela nos momentos necessários. Quando eu terminar de fazer aqui os traidores, terminei a reação, vou dar uma passada lá para ver como é que tá tudo. Então o próprio Black saiu do local. Bom, Nifty, vamos apresentar a nova reação para os traidores. Ela no momento só deu um leve sorriso e ficou basicamente esperando como que todos irão reagir à sua nova aparência. Fim do capítulo de hoje.